Olá, irmãos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um tempo de edificação na palavra aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou Ana Paula Marques e esse é um tempo para falar com você sobre as manifestações do Espírito Santo. Mas antes de começar propriamente a mensagem, eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva no canal do YouTube Verbo da Vida Belo Horizonte, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, para que você esteja sempre conectado com a gente. E aproveite também para seguir a gente no Instagram, @verbobh. Fique ligado, porque você vai sempre ter um conteúdo que vai te edificar, que vai abençoar a sua vida. Então, acompanhe a gente nas redes sociais, porque sempre você vai ser edificado. Amém? Então, essa semana nós estamos falando sobre as manifestações do Espírito Santo. E esse é um tema que é tão rico, é tão vasto, que eu precisei focar num tema específico para compartilhar hoje com você. Porque se a gente fosse falar de tudo que o Espírito Santo faz por nós, por meio de nós, a gente gastaria aqui muitas e muitas e muitas horas falando sobre cada aspecto do Espírito Santo. O que eu consigo já destacar para você é que o Espírito, ele é o nosso amigo. Ele é aquele que está bem perto de nós, aquele que está, na verdade, dentro de nós, para nos capacitar a várias coisas. Então, tenha o Espírito Santo como um amigo próximo, o seu melhor amigo. Conte com ele para tudo, você sempre vai ser bem-sucedido. Então, para falar desse grande amigo, né, desse Espírito Santo que habita dentro de nós, eu vou falar hoje sobre o papel do Espírito Santo na santificação. Se você for olhar nos vários versículos bíblicos, você vai ver que ele age nas nossas vidas em diversos aspectos. Então, eu foquei na santificação. Olha só para você ver. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 2, diz assim: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo. Ou seja, quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos, né, Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, nós então nascemos de novo. Isso é algo instantâneo. O que acontece nesse momento? O nosso espírito é recriado. Então começa aí a obra do Espírito Santo dentro de nós, porque ele vem habitar dentro de nós. E o nosso espírito se torna um espírito novo. E o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. A partir daí, o que acontece? Nós temos agora uma capacidade, uma habilidade sobrenatural, uma habilidade espiritual para manifestar o fruto do Espírito. Então, o Espírito Santo é aquele que, vindo habitar dentro de nós, nos capacita a agora manifestar o fruto do Espírito humano. Porque o nosso espírito agora recriado, ele é capaz de fazer coisas que antes ele não conseguia fazer. E isso é o primeiro resultado da obra do Espírito Santo dentro de nós. Ele nos dá essa capacidade para manifestar o fruto do Espírito, que tem 9 aspectos. Você já deve ter ouvido falar sobre esses 9 aspectos. Eu vou citar daqui a pouquinho para você. Então, a partir desse momento, quando nós nascemos de novo, nós agora estamos numa posição de santificação. Agora nós temos essa posição. Mas isso não significa que essa realidade vai acontecer de imediato. O que eu quero dizer com isso? Você, a partir do momento que nasceu de novo, você está numa posição de santificação, mas você precisa exercer agora, manifestar o fruto do Espírito através das suas ações, através do seu crescimento diário, para que você saia de um estágio inicial. Qual estágio inicial? Naquele momento que você nasceu de novo, o nascer de novo, ele foi instantâneo quando você recebeu Jesus. Mas você sabe que, nesse momento, nada nas suas ações mudaram, não foi imediato. O que acontece? O Espírito Santo em nós, ele vai realizar essa obra de nos trazer desse ponto que nós estávamos quando recebemos Jesus, para o ponto em que nós vamos nos tornar mais parecidos com Cristo. Então, é esse um dos aspectos que o Espírito Santo trabalha em nós. Ele vai nos tirar desse ponto e nos levar para o ponto de sermos mais parecidos com Cristo.
Isso é o processo de santificação. Ou seja, é um processo. Ele não acontece de imediato. Por que não acontece de imediato? Se dependesse somente de Deus, e aí a parte que, quando nós nascemos de novo, né, a gente recebe Jesus e nosso espírito é automaticamente recriado nesse momento, essa parte vem de Deus, mas a parte da santificação, ela depende de nós. Ela precisa ser desenvolvida por nós. Por isso que a gente fala que o fruto do Espírito, ele é o fruto do Espírito humano recriado. Não é o fruto do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não precisa ser recriado, ele não precisa ser desenvolvido, ele já está pronto. Nós é que precisamos da ajuda dele dentro de nós para que a gente possa ser transformado, para que a gente possa seguir nesse caminho, nesse processo de sermos mais parecidos com Cristo. Então, o Espírito Santo dentro de nós vai nos capacitar a fazer isso, porque agora que ele está dentro, nós temos agora uma nova natureza, a natureza de Deus, um espírito novo, um espírito recriado, que nos capacita a andar dessa forma. Então, a santificação é um processo. É muito importante a gente ter isso em mente, porque ela depende de nós. Nós precisamos desenvolver a santificação. Eu trouxe aqui até um exemplo, porque a gente pode pensar o seguinte, que o Espírito Santo, quando ele vem habitar dentro de nós, ele nos dá uma nova capacidade. É como se ele nos desse ferramentas que a gente pudesse utilizar para esse processo de desenvolvimento. Então, eu peguei aqui como exemplo, eu não sei se você vai conseguir ver com detalhe. Esse aqui é um alicate universal. Eu acredito que, né, muitas pessoas já tenham visto. Mas o que esse alicate faz? Esse alicate ele é uma ferramenta única, né? Uma ferramenta, dentre muitas outras, mas eu escolhi esse porque ele tem várias funcionalidades. Então, é como se a gente tivesse agora uma ferramenta dentro de nós e nós pudéssemos desenvolver essas funcionalidades. E, a partir daí, por exemplo, esse alicate ele serve para segurar um parafuso, ele serve para segurar um fio, para desencapar um fio, para prensar. Então, ele serve para várias coisas, várias utilidades. E quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, essa obra de santificação que ele vai fazer em nós, permite com que a gente manifeste agora os aspectos do fruto do Espírito humano recriado, que são 9 aspectos. Eu vou ler aqui com vocês Gálatas, no capítulo 5, 22, que é um texto muito conhecido. Na Nova Versão Internacional, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Esse texto ele tem muita riqueza aqui do que a gente pode aprender com essa obra do Espírito Santo dentro de nós. Por quê? Esses aspectos do fruto do espírito humano recriado, que são esses 9 aspectos aqui, agora nós podemos, com a ajuda do Espírito Santo, desenvolver nas nossas vidas, para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo. Tem um outro texto que sempre me chamou muita atenção, e quando eu lia esse texto, eu vou dizer para você, eu passei muito tempo tentando entender o que isso significava. Eu gastei bastante tempo, depois que eu nasci de novo, para compreender esse versículo, porque eu não conseguia entender. Olha o que ele diz, está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Eu olhava para esse versículo e eu pensava, mas como assim? Como que eu não vou satisfazer os desejos da carne? Como isso é possível? Eu não entendia porque eu estava pensando de uma maneira natural. Eu não entendia porque eu estava tentando manifestar o fruto do Espírito na carne. E pela carne ninguém consegue manifestar o fruto do Espírito. Porque a obra da carne ela é contrária à obra do Espírito.
Então, à medida que eu fui me desenvolvendo e passando por esse processo de santificação, que nós vamos passar até a volta de Cristo, ou seja, não estamos prontos, mas à medida que eu ia caminhando, eu comecei a compreender melhor essas coisas, que eu dependia da ação do Espírito Santo em mim e de ter essa consciência de quem agora eu sou em Cristo e de que eu dependo de Cristo, do Espírito Santo, para viver uma vida no Espírito. Veja o seguinte, se você crê que você, primeira coisa, você é filho de Deus, você nasceu de novo, você crê na obra do Espírito Santo, você vai naturalmente passar a considerar isso como algo importante na sua vida. Você vai passar a considerar que você tem um espírito recriado. E se você entende que você tem um espírito recriado, que você é uma nova criação, as suas ações vão seguir aquilo que você pensa. Então, primeiro, você precisa crer nessa obra. Você precisa crer, você precisa conhecer o Espírito Santo, para que você possa experimentar dessas manifestações do Espírito na nossa vida. Então, quando eu compreendi, poxa, não é de maneira natural, eu não vou conseguir vencer as obras da carne, na carne, fazendo força, tentando me colocar em... Por exemplo, geralmente, quando a gente tenta fazer isso pela carne, você começa a colocar regras para você mesmo, e aí você começa a se culpar por não conseguir seguir aquelas próprias regras. E aí você tem essa impressão de que é muito difícil, que você não vai conseguir. Mas, de fato, pela sua própria força, você não vai conseguir. O processo de santificação, essa obra santificadora do Espírito, ela depende de que você creia, que você conheça a obra do Espírito, que você conheça o Espírito Santo. E, a partir daí, você considerando que isso é uma verdade, você passa a se mover dessa forma. É como essa ferramenta. Eu preciso conhecer essas funcionalidades, eu preciso colocar em prática, eu preciso desenvolver. Eu tenho aqui uma ferramenta, ela existe, ela está pronta, ela está apta para fazer, mas eu preciso colocar a mão e pegar o fio e fazer o que for necessário fazer. E isso vai ser um trabalho diário. É isso que nós precisamos compreender, que será um trabalho diário a gente entrar nesse processo de santificação e contar com a ajuda do Espírito Santo para isso. Eu vou ler aqui para você agora. Eu separei as duas versões desse texto. A que eu li primeiro foi na NVI, e agora eu vou ler para você na nova versão transformadora, Gálatas 5, do versículo 22 ao 25, que diz assim: mas o fruto do Espírito mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Eu gostei muito dessa tradução aqui, da nova versão transformadora. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Então, é esse conselho, é essa instrução que Paulo está dando aqui em Gálatas, para que nós tenhamos essa consciência do Espírito habitando em nós e para que a gente siga a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. É dessa forma que a gente vai caminhar nesse processo de santificação. Então, o que a gente pode pensar? O que a gente pode tirar de conclusão disso? Não importa, não é tão relevante quanto tempo que uma pessoa tem de convertida. Por quê? O que eu estou querendo dizer com isso? Não estou querendo dizer que não é importante ter muito tempo de conversão. Quanto mais tempo, né, a gente tem de conversão, significa que mais tempo a gente está exposto a essa nova vida. Mas o que eu quero dizer é que não somente isso basta. Porque você precisa considerar essa nova vida e caminhar dessa forma, seguindo as direções do Espírito. O Espírito dentro de nós vai nos direcionar, vai nos conduzir a fazer aquilo que agrada ao Pai. Como eu falei no início, no versículo de 1 Pedro. A obra santificadora do Espírito é para a obediência a Jesus Cristo. Então, é isso que nós precisamos ter em nosso coração. Que agora o Espírito dentro de nós, ele vai nos habilitar
a obedecer a Jesus, mas somente se a gente considerar que essa obra está sendo feita dentro de nós, que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Então, queridos, se nós nos dispusermos, né, a seguir essas orientações do Espírito, as nossas ações elas vão seguir essa orientação naturalmente. E no início pode parecer que é um pouco mais difícil, mas a partir do momento que você começa a se entregar a essas verdades, vai ficando natural. E aí o natural vai ser parecido com Cristo. E não mais aquela natureza humana caída, aquela natureza humana antes de Cristo. É isso que o Espírito Santo vai fazer por nós. Ele vai nos tirar de uma condição para nos levar a sermos mais parecidos com Cristo. Se a gente verdadeiramente se entregar, nós estaremos em boas mãos. Então, o que eu espero, né, ter passado para você com essa mensagem é essa consciência. Tenha consciência do Espírito Santo dentro de você. E se deixe ser guiado pelo Espírito. Se deixe ser conduzido. E se desenvolva, porque essa responsabilidade é minha e é sua. Nós precisamos pegar essa ferramenta que está dentro de nós e nos desenvolver para seguirmos esse caminho. Porque não adianta só a gente dizer que é cristão. A gente precisa caminhar nessa consciência e nessa direção. Espero que você tenha sido edificado. Se você foi, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, envie para o máximo de pessoas que você puder e seja abençoado na prática da palavra.